Os meios de comunicação não se dão conta de anunciar tanta catástrofe, tanta destruição, tanta morte que tem acontecido em nossos dias. Como o aumento da violência, como guerras, o surgimento também de fenômenos na natureza, causando terremotos, vendavais, surgimento de doenças e enfermidades que desafiam a medicina, são sinais que nos mostram um prelúdio da vinda da volta de Jesus, do arrebatamento. Se você se interessa esse tema, este assunto, quero te pedir para você não pular esse vídeo, mas ficar até o fim para que você possa entender o que é o arrebatamento da igreja. Para que também você possa saber os sinais que nós estamos hoje vivenciando, que são sinais claros e evidentes, que de fato as profecias bíblicas têm se cumprido e que Jesus de fato voltará. E para aqueles que têm esperança, de fato nesse dia, o que vai acontecer. Por isso, antes de nós entrarmos aqui de uma maneira mais profunda em nosso vídeo, quero te pedir, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, porque é extremamente importante e nos ajuda também aqui para nós continuarmos assim, divulgando essa mensagem, esse conteúdo. Curta, dá o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe deste vídeo, acione também o sininho das notificações, sempre quando nós postarmos um vídeo você será notificado também. Nós temos também na descrição desse vídeo, no topo do primeiro comentário, as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir e acompanhar os nossos conteúdos que sempre estamos postando, né? E também temos os nossos cursos, caso você queira conhecer, temos um curso básico em teologia, temos um curso especificamente em escatologia bíblica. Caso você tenha interesse, você pode entrar em contato conosco e nós poderemos explicar como este curso funciona. Pois bem, caso você também queira contribuir com o nosso canal, se sinta à vontade. Pois bem, quando nós vamos estudar as Escrituras, a Bíblia, a teologia, ela aborda uma matéria chamada escatologia bíblica. E o que é a escatologia bíblica? A escatologia bíblica é a ciência do estudo dos últimos acontecimentos. A Bíblia faz menção, pelo menos no Antigo Testamento, 1.500 vezes ela fala sobre a vinda, a volta de Jesus. Já no Novo nós encontramos 300 vezes a Bíblia fazendo menção sobre essa doutrina. No entanto, nós vamos observar atentamente que o arrebatamento da igreja, ele é expresso, por exemplo, no texto áureo, que o apóstolo Paulo, escrevendo pela divina iluminação e inspiração do Espírito Santo, escreve 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 ao 17, quando Paulo ali ele fala sobre este dia, que nós estaremos aqui e vamos ter este privilégio. Paulo expressa que os vivos serão arrebatados e os que estiverem mortos vão ressuscitar para poder se encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Ele. Paulo também ele fala em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 51 e 52. Ele também fala à igreja de Corinto sobre esse dia, o dia do arrebatamento da igreja. E Jesus há de voltar para buscar os salvos, os seus redimidos, os que nasceram de novo, os que foram transformados pelo Evangelho, aqueles que de fato vivem uma vida de obediência, de santidade no Espírito, que estão selados para o dia da redenção. A Bíblia fala que esses de fato vão participar desse maior evento que vai acontecer, o arrebatamento. Vão deixar aqui essa vida, vão deixar aqui este mundo e a Bíblia diz, em um corpo transformado, entrarão para estarem diante da presença do seu Senhor. A Bíblia faz menção sobre isso. E quando nós vamos observar
atentamente que Jesus, ele uma certa ocasião, o evangelista Mateus registra, Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1, observe que alguns chegaram diante dele para falar sobre esse dia. E existem algumas pessoas, alguns que se dizem profetas, profetizando o ano, o dia, a hora que Jesus voltará. A Bíblia não faz menção sobre isso. A Bíblia, ela faz menção que esse dia ele permanece oculto. Por qual propósito? Para que nós possamos estar vigilantes, atentos a todo momento, porque esse dia pode acontecer, Jesus disse, na hora em que nós não esperamos. Então, não é possível você marcar uma data e dizer, não, Jesus vai voltar em determinada data, como alguns fizeram no decorrer da história e se frustraram. E foram, de fato, interpretados como falsos profetas, porque a Bíblia não dá esse respaldo para nós não irmos além do que está escrito. Porém, Jesus falou sobre sinais que iriam evidenciar sobre a sua vinda. Jesus, ele fala para que nós pudéssemos observar os sinais no mundo inteiro. E você observa em Mateus capítulo 24, Jesus ele vai falando sobre alguns sinais ali que nós podemos observar. Quando ele diz, olha, quando eu estiver próximo de voltar, de retornar, para arrebatar a minha igreja, os santos, os salvos, vocês vão ver sinais que vão acontecer no mundo. Entre esses sinais, o crescimento de guerras no mundo, violências. Se você hoje, por exemplo, vê os noticiários, você vai ver que o tanto de desgraça, o tanto de morte, o tanto de catástrofe que acontece, que os meios de comunicação não dão conta de anunciar o crescimento da violência. Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, versículo 37, que como foi nos dias de Noé, assim também seria a sua vinda. Os dias de Noé, se você for observar, se caracterizou entre alguns sinais o sinal da violência. Hoje nós vamos observar que a segurança ela não consegue, de certa forma, conseguir promover a paz. Por exemplo, nós temos a ONU. A ONU tem procurado promover a paz. Nós podemos observar aí guerras que estão acontecendo até mesmo em Israel, guerras que estão acontecendo em outros países. São sinais que passam a evidenciar, de fato, que Jesus há de voltar. Enfermidades, doenças, Jesus falou sobre pestes. Nós saímos de uma pandemia onde muitas pessoas foram ceifadas. Então, esse surgimento, de fato, sobre doenças, é um sinal muito claro sobre a vinda de Jesus. Nós vamos também observar um outro sinal que Jesus faz menção sobre terremotos, fenômenos na natureza, que nós hoje estamos vivenciando em muitos lugares no mundo, até mesmo aqui no Brasil. O Brasil nunca tinha passado por esse tremor, já tem se passado situações como essa. E também Jesus diz que muitos viriam em seu nome, muitos falsos messias, falsos profetas. E Jesus disse um outro sinal que me chama a atenção: o amor de muitos iria esfriar. É o que nós estamos hoje vivenciando, muitos se apostatando da fé, muitos abandonando o evangelho, muitos para viver sobre entregue ao pecado, aos prazeres. E a Bíblia fala sobre esses sinais. Mas, enfim, diante dessa grande promessa da sua vinda, da sua volta, um dia sairmos aqui deste mundo de aflição, de sofrimento, nós precisamos ter esperança. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo de número 4, a Bíblia fala sobre
nós de fato temos essa esperança. Nós precisamos estarmos a todo momento atentos, sóbrios, em oração, porque esse dia há de chegar. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já vou-lo teria dito, irei para o Pai e voltarei para vos levar, para onde eu estejais, vós estejais comigo também. Para você que tem depositado a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus, em Cristo, na sua palavra, essa promessa ela há de se cumprir na sua vida. Pois bem, esse foi o nosso vídeo. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixa o seu comentário também aqui embaixo. O que você pensa sobre o arrebatamento da igreja? Tem as nossas redes sociais também, tem também os nossos cursos, caso você queira conhecer. Caso você queira contribuir com o nosso canal também, você vai ver o QR Code aqui. E nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!